Muito bem, meus amigos, só para fecharmos então essas questões de atos processuais e saber se vocês estão craques, vamos fazer mais 5 questões. Primeira questão diz assim: a respeito de atos processuais, julgue os itens subsecutivos. Se na primeira tentativa de cumprir mandado de citação na residência do réu, desculpem, gente. Se na primeira tentativa de cumprir mandado de citação na residência do réu, o oficial de justiça constatar que, embora presente, o réu esteja se ocultando para não receber o mandado, ele deve, diante da fé pública que recai sobre si, considerar o réu citado, lavrando a respectiva certidão. Errado, porque não pode ser a primeira tentativa. O artigo 227 exige 3 vezes. Outra exigência do 227. O oficial de justiça tem que ir 3 vezes, suspeitar dessa ocultação, intimar uma pessoa, seja uma pessoa da casa, um vizinho, e dizer qual é a próxima vez que ele vai lá. Aí nessa 4ª vez que ele vai, o oficial de justiça, se o réu não estiver lá para ser citado, aí sim ele poderá ser dado por citado. Mas lembre-se o que conversamos no bloco anterior. Ainda assim, o oficial de justiça faz a certidão e o escrivão envia uma carta para o endereço do réu, comunicando tudo o que aconteceu. E a ausência dessa carta gera nulidade da citação. Então, não é a primeira tentativa que ele pode dar o réu por citado. Portanto, o item 11, por força dos artigos 227 e 228, errado. Questão 12. Diz assim, prova de analista judiciário do TRT. A respeito da competência dos atos processuais e da formação do processo, julgue os itens. Citação que não contenha todos os requisitos essenciais será nula, não sendo necessário qualquer pronunciamento judicial específico para declarar a nulidade decorrente. Alto lá, tá errado, não é bem assim não. Olha, a citação que não contenha todos os requisitos essenciais até poderá ser nula, porque o artigo 214 diz que a citação válida é essencial para a validade do processo. Entretanto, esse mesmo artigo 214 vai dizer que o comparecimento espontâneo supre a ausência ou a invalidade da citação. Então, se o réu foi citado, vamos pensar aí de uma maneira torta. Sei lá, vou criar um exemplo. Por telefone. Olha, fulano, tem um processo aqui contra você e você precisa vir aqui buscar para apresentar contestação. Tá errado? É nulo. Mas se o réu veio e pegou o processo, fez carga dos autos e apresentou sua contestação no prazo, esse comparecimento, abre aspas aqui, espontâneo, supre a falta ou a nulidade desta citação. Então, pelo princípio da instrumentalidade das formas, a busca é de aproveitar o ato processual e não de desfazê-lo ou de extinguir o feito por ausência de citação. Também vai dizer o artigo 214, parágrafo 2º. Se esse réu comparecer para arguir a nulidade da citação, se ela for decretada, quando o juiz der a decisão de que realmente a citação foi nula e o réu for intimado, devolve-se o prazo para esta fase e dá-se nova retomada, nova marcha processual ao processo, né, à demanda. Então, não é bem assim, de que não é necessário qualquer pronunciamento específico para decretar a nulidade decorrente. Nós podemos ainda corrigir, consertar esse vício. Vamos para outra questão. Prova do TRT da 10ª região. Com relação aos atos processuais,
Julgue os itens subsequentes. A citação daquele cujo primo faleceu só pode ser realizada 10 dias após o falecimento. Meu Deus, tudo errado. Primo é parente em quarto grau. Quando alguém perdeu cônjuge, por extensão companheiro ou parente, até o segundo grau, nós não vamos esperar 10 dias, mas sim 7 dias. Dizem isso os artigos 216 e 217. Mas se a pessoa perdeu o primo, e primo é parente em quarto grau, ela pode ser tranquilamente citada e isso não gera nulidade da citação. Quarta questão, também dessa mesma prova. Vejam quantas questões da mesma prova caíram sobre o mesmo assunto, atos processuais. E aí perguntou assim: incumbe ao oficial de justiça procurar o réu para realizar a citação, sendo o endereço da petição inicial meramente indicativo. O que vocês acham? Certíssimo. O artigo 226 do Código de Processo Civil diz isso. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu. Eu sei que talvez você esteja pensando assim: mas o oficial de justiça vai lá no endereço indicado. Não localizou? Expede a sua certidão dizendo: deixei de citar porque ele não mora aqui, porque eu não sei qual é o endereço, ele não está. Mas a lei, e o que importa muito para nós é a letra da lei, para a prova, não é? Diz que incumbe ao oficial de justiça procurar o réu. E para acabarmos esse bloco bem curtinho, na prova de analista processual do MPU, perguntou-se: de acordo com o CPC, a diligência contida na carta precatória não poderá ser cumprida por juízo diverso daquele indicado quando de sua expedição. Certo ou errado? Errado. O artigo 204 vai dizer que a carta tem caráter itinerante e pode ser enviada a juízo diverso do inicialmente indicado. Vamos imaginar o seguinte: eu preciso fazer uma citação num processo de divórcio. Então, essa citação tem que ser pessoal. Aí, onde é que está o réu? Eu estou aqui em Brasília, o réu está em Belo Horizonte. Então, precisa ir uma carta precatória para o Judiciário de Belo Horizonte. E aí lá será destacado um oficial de justiça que vai até o réu realizar a citação pessoal. Chega no endereço indicado, a pessoa que vive lá diz: olha, ele não está mais aqui não, ele não mora mais em Belo Horizonte. Ele agora mudou. Mudou para onde? Para Maceió. Você tem o endereço? Tenho. Está aqui o endereço. De Belo Horizonte mesmo, não volta aqui para Brasília. De Belo Horizonte, o juízo de Belo Horizonte envia a carta para o juízo de Maceió. Só comunica aqui o juízo deprecante de que houve a prática do ato e que nós tomamos conhecimento de que agora o réu está em Maceió e lá será destacado um oficial de justiça para realizar a citação pessoal. Aí depois volta para Brasília, porque a carta tem esse caráter, ela pode mudar de endereço, ela pode, abre aspas, viajar entre as diversas comarcas ou circunscrições. Bom, meus amigos, eu preparei essas 15 questões dessa matéria de atos processuais. Espero que você tenha aproveitado bastante. Continue firme na luta. Bons estudos. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.